Olá pessoal, hoje quero-vos falar sobre qual é a melhor forma de prevenir uma situação oncológica. Como é que prevenimos uma situação de cancro? Porquê é que eu falo tantas vezes no cancro? O cancro e a demência cada vez são mais frequentes. E eu vejo isso com muita frequência no consultório. E felizmente tenho tido a oportunidade de estar com muitos pacientes de cancro que têm feito tratamentos e que têm melhorado bastante. E uma coisa em comum nestes pacientes, que eu depois vou colocar em entrevistas, para que vocês consigam com os vídeos ter contacto com pessoas que já passaram por isso. E uma das coisas comuns que eles fizeram foi o jejum intermitente. Bem feito, faz uma diferença muito grande. Porquê? O cancro vem de uma célula normal. Foi uma célula normal que, com muitos estragos, com muita inflamação, com muita oxidação, oxidação é quase como se fosse o efeito de enferrujar ou de envelhecer, fez com que uma estrutura da nossa célula, que chama-se mitocôndria, que é o que produz energia, ficasse mais danificada. E no meio desse processo em que a célula está danificada, num mecanismo de sobrevivência, ela muda para um metabolismo muito primitivo, que não usa oxigênio, e transforma-se ao longo do tempo numa célula cancerígena que cresce com imortalidade, ou seja, enquanto células normais têm um período de vida ou uma forma delas próprias induzirem a morte celular, uma célula cancerígena não tem e cresce e invade os outros tecidos. Agora, a melhor forma de prevenir uma situação oncológica é, primeiro, conhecer como é que a pessoa está. Se tem alguma tendência inflamatória, se tem algum tipo de problema de saúde, se tem algum histórico familiar. Isto porquê? Porque normalmente quando nós percebemos onde é que a pessoa tem inflamação, isso é importante porque quando há um processo oncológico, ele quer se espalhar para zonas enfraquecidas, para zonas onde houve um trauma, onde houve inflamação. Suponhamos, uma pessoa que tenha um cancro, suponhamos, do intestino, e seja uma pessoa que fuma, o pulmão vai ficar mais afetado, ou se teve um trauma no crânio, a parte do crânio, a parte cerebral vai ficar mais afetada, ou fraturou a coluna ou tem hérnias, vai ser uma zona mais afetada, nesse sentido. O que é que o jejum intermitente tanto faz? O jejum intermitente para uma via celular que, sem estar a tornar isto muito complexo, chama-se mTOR. E existe outra expressão celular que chamamos IGF-1. Uma e a outra tem tudo a ver com fazer crescer as coisas. E o que o jejum intermitente faz é bloquear esta via. E por isso é que quando nós fazemos jejum intermitente, nós impedimos também e contribuímos para que as coisas não piorem tanto. Mas quando nós entramos naquele processo de autofagia que eu estava a falar, quando ativarmos os nossos genes de sobrevivência e nós não temos todo o alimento do mundo, o nosso corpo não vai buscar como combustível o músculo ou a pele de uma forma direta. Primeiro, vai buscar proteínas e mitocôndrias alteradas com muitos danos. E fazemos aquela sensação de reciclagem celular no nosso corpo. Imaginei até como é que o nosso corpo é. O nosso próprio corpo tem um processo de autolimpeza. Só temos que induzi-lo. Mas o próprio jejum intermitente, a partir de um certo horário, começa a gerar novas células estaminais. Nós conseguimos estimular o nosso sistema imunitário a um ponto muito alto, principalmente quando ultrapassamos os 2 dias de jejum intermitente. A nossa imunidade dispara e começamos a produzir células estaminais. Células estaminais são aquelas células que ainda não têm função. Podem se dividir em alguma célula que o nosso próprio corpo necessite. Portanto, nós temos matéria-prima e temos uma reciclagem. E o facto de reduzir a inflamação ao jejum intermitente faz com que o risco de metástases, por aquilo que eu falei anteriormente, seja muito, muito menor. E não só. Quem já esteja a fazer quimioterapia ou radioterapia faz com que aumente a nossa própria resistência física frente a isso. Sabem que o próprio jejum intermitente aumenta a carga de bactérias no nosso intestino? Como é que é possível? O próprio jejum intermitente atua quase como se fosse um próprio probiótico. Agora, faz com que aumente a sensibilidade das células cancerígenas quando há uma resistência à quimioterapia. E fora disso, o que é que nós falamos de jejum intermitente? Para quem quer prevenir uma situação oncológica, ou para quem já tenha uma situação oncológica, o facto de fazer uma refeição por dia a 2 refeições por dia, que é o que nós chamamos OMAD, é fantástico. E por incrível que pareça, não é uma coisa que custa assim tanto. É uma coisa que, com a medicação certa
E com os conhecimentos certos, a pessoa consegue fazer facilmente isto. E fazer, por exemplo, este jejum semanal de 48 horas ou pontualmente, uma vez por mês, fazer um jejum de 2, 3 dias, por exemplo. Isso faz com que, a nível do nosso próprio sistema imunitário, a nível energético, o nosso corpo fica completamente diferente. Agora, fazendo isto e percebendo o que é que a pessoa tem, há várias coisas que a pessoa deve saber. Pessoas que têm cancro, existem vários tratamentos que contribuem para que a pessoa esteja muito, muito melhor. Eu faço tratamentos no consultório que chamo de crioterapia celular, que é substituir algumas mitocôndrias que fazem com que, logicamente, se o problema é mitocondrial, quando usamos mitocôndrias, nós vamos aumentar muito a sobrevida destes pacientes. Principalmente quando nós combinamos com um estilo de vida saudável, com estas alterações todas. E em termos de suplementação, o que é que eu utilizaria? Tudo aquilo que melhora a saúde mitocondrial vai ser benéfico. Pensem desta forma. O cancro está muito ligado a uma degeneração, a uma falta de energia. Qual é a pior coisa que um doente oncológico pode sentir? É sentir-se cansado, porque significa que o metabolismo mitocondrial está muito baixo, cansaço e fraqueza muscular. Mas o facto de nós associarmos os nutrientes certos, como o magnésio, o zinco, a coenzima e o ácido alfa-lipoico, atuam numa via de sinalização das nossas células que melhora muito esta parte mitocondrial. Por isso é que o Mitocondria Master da MJSMed é tão procurado, porque junta estas coisas todas. Há muitas pessoas que usam isso para a parte oncológica, eu próprio uso no meu consultório. Usarmos a vitamina D. A vitamina D baixa a inflamação em conjunto com o ômega 3 e o facto de usarmos a vitamina D faz com que acalme um bocadinho a fogueira da inflamação ao mesmo tempo que recuperamos a nossa própria imunidade. E não só. E o facto de baixarmos e juntarmos a isto, o baixar o stress é muito importante. E a própria vitamina D foge quando entramos em stress. Por isso é que no verão sentimos menos estressados, porque apanhamos mais vitamina D. E no inverno sentimos mais depressivos, mais estressados. O Physioflu, porquê? Porque já é um conjunto de antioxidantes que faz com que a pessoa perca mais aquele efeito de enferrujar. Porque aquele efeito de enferrujar gera um tipo de espécies que nós chamamos espécies reativas de oxigênio, que são moléculas muito instáveis que saem do oxigênio de oxidação. E essas moléculas muito instáveis destroem-nos a célula, destroem-nos a parte mitocondrial. Portanto, o facto de usarmos um bom antioxidante, nós conseguimos também prevenir a oxidação e fazemos com que diminuamos mais esse risco da nossa mitocôndria ficar danificada. Portanto, falei um bocadinho de várias coisas, mas penso que consegui lá chegar com algum resumo de coisas que são fundamentais para vocês saberem. Vejo-vos no próximo vídeo.